Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar com a professora Keila Moreira. Ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o campus Zona Norte de Natal, e autora de um artigo que fala sobre o projeto Mulheres 1000. Professora, seja bem-vinda ao programa Educação em Pauta. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para divulgar o nosso trabalho lá na Zona Norte. Professora de licenciatura em informática e também foi orientadora, ou ainda é educacional, e professora também do projeto Mulheres 1000, não é, professora? Exatamente. Parabéns pelo trabalho, em primeiro lugar, né? Que é um projeto que realmente vem trazendo ganho, qualidade de vida para mulheres aí no Rio Grande do Norte, especificamente a parte do campus Zona Norte de Natal. Exatamente. Foi um projeto encabeçado pelo nosso colega professor Fábio Alexandre. Ele mostrou essa vontade já há algum tempo e nos convidou, enquanto uma equipe, né, montou uma equipe para que pudéssemos desenvolver esse trabalho ali com as nossas mulheres em situação de vulnerabilidade social ali na Zona Norte. E assim nós começamos com 2 cursos. É um projeto do governo federal, na verdade, né? Exatamente, é um projeto do governo federal, todo financiado por ele, inclusive, né? Faz parte de um projeto maior de inclusão social e econômica dessas pessoas que se encontram em vulnerabilidade social, e o de Mulheres 1000, né, como o próprio programa já diz, para as mulheres que vêm sendo foco dessas políticas afirmativas para tirarem dessa exclusão social em qual elas se encontram, principalmente se tem uma renda com mais dificuldade, né, de acesso à renda. Professora, quando foi, desde 2007, que na realidade esse projeto foi implantado no norte e nordeste do país, né? Exatamente. Mas a partir de quando, como é que foi implantado no campus Zona Norte de Natal? No campus Zona Norte de Natal foi em 2014, o ano passado, que nós implantamos. Relativamente recente, muito né? recente, muito recente. Apesar de outros campos já estarem contemplados com o programa, mas na Zona Norte nós começamos o ano passado. E quais foram os cursos, né, que iniciaram, já que foi? Pronto, nós tivemos auxiliar administrativo para aquelas alunas que tinham concluído, aquelas mulheres interessadas que tinham concluído o ensino médio ou estavam cursando o ensino médio, e camareira e meios de hospedagens, que não era necessário ter o ensino médio, poderia ter o ensino fundamental incompleto. Professora, a senhora também, antes de chegar ao campus Natal Zona Norte, foi lotada uma Apodi, Currais Novos. Em Currais Novos também trabalhou com projetos na área rural, né? Foi, exatamente. Quanto tempo lá? Como foi essa experiência? Nós trabalhamos em torno de 1 ano e meio. O projeto ficou, mas eu trabalhei em torno de 1 ano e meio, junto à coordenação do curso, com a professora Odisseia, e nós trabalhávamos com as mulheres, como você mesmo citou, da zona rural, né? Então nós vimos aí dos municípios próximos também ali de Currais Novos, e trabalhávamos porque a oferta de curso é de acordo com os arranjos econômicos, né, da região. Então nós trabalhávamos como o campus Currais Novos trabalha com a parte de alimentos, então a gente trabalhou com essas mulheres nessa parte de doces, de confecção de doces e de alimentos. Como é que vê? De manipulação de alimentos. Como é que vê essas duas realidades, né? Quem sabe a moça, a senhora do lado urbano, né? Que tem suas dificuldades, especificidades. Exatamente. E a do campo que talvez tenha uma dificuldade até maior, quem sabe em alguns casos ou não. Como é que a senhora consegue fazer essa dualidade ou essa comparação? Para mim foi surpresa ver assim, uma realidade tão próxima. Apesar das dificuldades pontuais do que seja a zona rural, com suas dificuldades de acesso, até porque muitas até chegavam em Pau de Arara para estudar, né? Lá em Currais Novos. Mas o que motivava elas a retornar a estudar eram as mesmas motivações da nossa mulher da área urbana. Então, por exemplo, casaram-se muito cedo. Era o que acontecia na zona rural, também acontece com as nossas alunas aqui da região urbana. Casaram muito cedo, tiveram filhos muito cedo, história de violência no lar, e também de maridos que não deixavam elas voltarem a estudar.
Tudo isso da mesma forma que acontecia na zona rural, que a gente tinha um depoimento na zona rural, nós temos no depoimento na zona urbana, delas terem deixado a escola muito cedo e assim, é um repertório recorrente na família. As mães já fizeram dessa forma, né, já aconteceu dessa forma com as próprias mães e elas repetem essa mesma situação. E vem no curso uma possibilidade não só de renda, mas de inclusão social, porque elas passam a conversar com pessoas da mesma faixa etária, com a mesma dificuldade, né? Com as mesmas realidades e trocam experiências e vislumbram horizontes diferentes. E isso é uma coisa que nos motiva, né? Nos traz fôlego novo de continuar com elas, mesmo com as dificuldades que elas enfrentam por passarem em torno assim, de uns 10 anos, sem estarem na escola e de uma educação com dificuldades, né, já falhas, né, com várias falhas educacionais quando estavam estudando. Mas mesmo assim é um desafio bem agradável de vê-las motivadas a mudar a situação delas. Professora, a senhora falou exatamente sobre essa característica da aluna do Mulheres Mil, né? Quem sabe uma senhora que recebe que não recebeu uma educação e por isso ela está, ou que sofre com problemas de violência doméstica, isso é muito recorrente. Mas tem alguma pesquisa que venha apresentar o público-alvo do Mulheres Mil, especificamente na Zona Norte, ou é algo que vocês conseguem apenas pelo tato, pelo cadastro, começar a fazer esse desenho do público-alvo? Pronto. Primeiro a gente tem parcerias. Uma das parcerias é o município. O município, através do CRAS, ele faz esse levantamento para a gente. Atualmente, né, o que aconteceu nesse curso que nós fizemos foi dessa forma. Ele faz o credenciamento dessas mulheres em vulnerabilidade social e aí a gente abre as matrículas já com foco nessas mulheres. Outras que não estão credenciadas também podem participar, estando dentro desse perfil, né, de vulnerabilidade social. Mas a gente começa com esse cadastro do município. Inclusive, os funcionários do município também, nesse primeiro momento, estiveram conosco fazendo esse credenciamento das alunas, né, das futuras alunas, as possíveis alunas dos cursos oferecidos. Eu imagino que não tem como trabalhar com um projeto desse e não ser um entusiasta do tema, né, professor? Não tem. Tem que abraçar realmente a causa e, assim, por estarmos trabalhando com educação, há uma relação de muita afetividade. Elas chegam com uma baixa autoestima no curso, já dizendo que estão tentando, mas sabem que não vão conseguir. E isso faz com que a gente se sinta mais desafiado a mudar essa característica, né, esse pensamento delas. E elas saírem mais autoconfiantes. Termina mudando também a relação em casa. O acesso a um emprego é um ganho significativo também, exatamente. Né? E ao conhecimento. Então, assim, o conhecimento, ele tem essa característica mais libertadora, né, de autonomia, e faz com que não só elas busquem oportunidade de trabalho, mas também procurem se... Sejam menos refém também, exatamente, não é, exatamente. Elas tenham voz ativa também dentro do lar, antes mesmo de terem uma fonte de renda. Professora, e inicialmente esse projeto era um projeto que eram voluntários, né? Exatamente. E depois o Pronatec passou a ter também um financiamento para ajuda. Mas como é que acontece isso, né? São os professores que desejam participar, os alunos também podem participar. Como é que funciona no campus Zona Norte essa oferta dos cursos? Anteriormente, como você mesmo mencionou, nós tínhamos profissionais voluntários, porque não havia um incentivo de bolsa de formação para esse profissional. Quando o projeto foi inserido dentro do Pronatec, que é um projeto maior de capacitação profissional, passou-se a receber bolsa. E com isso nós temos uma seleção. Então é aberta uma seleção com currículo para que tenha uma pontuação e qualquer profissional que esteja habilitado pode concorrer a esta vaga para a formação. Não necessariamente precisa ser do quadro do Instituto. Inclusive, nós temos cursos que têm demandas
não nos que a gente ofereceu na Zona Norte, mas em outros campos também tem demanda que não tem profissional nem do Instituto, é convidados profissionais de fora. Então é aberto edital de seleção então, por currículo. Faz o papel de organizar. Exatamente, de fazer essa seleção. Nós tivemos, no próprio Instituto Zona Norte, nós tivemos alguns colegas de fora do Instituto, que trabalhavam em outras instituições e que fizeram a seleção e ficaram conosco, colaborando conosco, dando aulas nos cursos que nós oferecemos. Professora, a senhora poderia citar algo da rotina dessas alunas que ali lhe ressalta, lembra da experiência dessa aluna que ela pôde mudar a vida com o curso? Pois é, nós temos alguns exemplos. Primeiro, algo que eu acho muito interessante, o prazer delas irem para o Instituto. Então, assim, elas se sentem, elas se sentem prestigiadas quando elas têm, porque a nossa instituição tem uma certa referência em termos de educação, não só na cidade de Natal, né, mas no estado e no Brasil, de uma maneira geral. Então, elas receberem um uniforme, um fardamento com o nome do Instituto, isso já traz um upgrade para elas se sentem prestigiadas com relação a isso. E quando elas começam a participar do curso, elas se sentem motivadas a buscarem uma ocupação fora. Então nós temos assim, referência, inclusive foi ponto do nosso estudo, delas dizerem que não queriam repetir a mesma situação das mães, que queriam dar melhor condições às filhas que elas não tiveram. E nesse sentido, assim, a gente teve durante o curso já alunas que conseguiram ocupação. Já foram trabalhar, já se sentiram motivadas a deixarem o currículo em determinadas empresas que antes elas não se sentiam, não tinham nem o que colocar no currículo. Então, com o curso, elas já tinham como colocar no currículo. E uma aluna nossa nos chamou muita atenção porque ela trabalhava, ela tentava trabalhar como doméstica. E com o curso de camareira, em meio de hospedagem, ela se sentiu, ela passou a valorizar, né? Exatamente, a valorizar. Então foi lá nos centros que fazem essa distribuição, né, o cadastro e o Cine, para poder arrumar um emprego. E só porque ela tinha já, que estava cursando, ela conseguiu uma ocupação e mesmo trabalhando em casa de família, não em hotelaria, mas ela já se sentiu motivada a buscar outras possibilidades. E ela vinha para a aula assim, muito empolgada com essa situação. O Campus Zona Norte ele oferta 2 cursos, né? Auxiliar administrativo e camareira em meios de hospedagem. A gente sabe que faz parte de uma análise do estado, do ambiente. Exatamente. Mas como é que são analisados ou criados esses cursos, né? Então, além dos arranjos produtivos que eu já tinha mencionado anteriormente, que é um critério, o MEC disponibiliza guias e catálogos de cursos que podem ser oferecidos. Então, se faz a seleção diante desses 2 parâmetros, né? O que o MEC orienta em termos de guias e catálogos e o que o campus pode realmente assumir em termos de curso, né? Não só em termos de oferta de vagas, mas também em termos de condições operacionais para a realização desses cursos. Ou seja, pensar também, por exemplo, que Natal, Rio Grande do Norte tem uma potência turística, mas Exatamente. Também como que essas alunas elas vão ter mercado, né? Exatamente. Dentro do mundo do trabalho. Exato, é nesse sentido. Professora, e qual é a duração desses cursos, né? Como são as entradas dos alunos? Das Os cursos como existe o guia, né, o guia e os catálogos, eles têm em média um mínimo de aulas, um mínimo de tempo é de 2 meses, mas dependendo do curso pode chegar até 1 ano. Não de Mulheres 1000, os de formação continuada pelo Pronatec. O FIC, né? O FIC, exatamente. Eles podem durar até 1 ano, mas o mínimo de 1 ano. Mas os nossos são em torno de 2 meses, o mínimo. Dependendo do curso, chega a 4 a 6 meses, os cursos dentro do programa Mulheres 1000. E periódicos. Quando termina e periódicos, turma... Aí nós entramos dentro de uma seleção, de um processo de seleção para cadastrar a instituição e os cursos. Sendo aprovado, aí existe a periodicidade desse curso, né? Ele tem uns recursos, né, que são alocados, então de acordo com esses recursos se tem a quantidade de curso e o número de vagas, que podem ser renovados ou não. Apesar de recente, e a gente entra no tema do artigo, né,
parabenizar mais uma vez, porque não deixa de escoar o trabalho, né? Exatamente. Trazer, inclusive em âmbito internacional. Exato. Artigo Pronatec, Mulheres 1000, experiências de inclusão social e educacional de mulheres do campus Natal, Zona Norte do IFRN. Exatamente. Conta pra gente um pouco como foi a feitura, a realização desse artigo aí com várias mãos, vários autores, né, professora? Exato. E assim, foi uma experiência assim, muito enriquecedora para todos. Primeiro porque dentro do programa Mulheres 1000, nós temos uma orientação de fazer os mapas da vida, que são uma espécie de portfólio da vida delas. Então elas têm, elas contam exatamente histórias de vida. Então elas contam, a gente elaborou junto com em Currais Novos teve um colega nosso de língua portuguesa que fez o primeiro. Há umas orientações que vêm desde o acordo com o Canadá, eles dão alguma orientação nesse sentido do mapa da vida, inclusive está dentro dessas premissas das diretrizes lá do Mulheres 1000, e a gente adaptou de acordo com as demandas dos nossos cursos ali em Zona Norte. Então tem um roteiro, uma espécie de roteiro, onde elas vão tratando da vida escolar dela, das experiências dela dentro da escola, da educação, em aspectos culturais e pessoais. E quando a gente está de posse desse material, ele é feito no início, no meados do curso, não muito no início, no meados do curso, e em alguns cursos ele é feito quase no final, de acordo com a disciplina ofertada, dentro da grade curricular. E aí, quando a gente viu de posse desse material, eu e o professor Fábio Alexandre, que estávamos mais diretamente envolvidos, então nós já sentimos que era um grande número de informações que nós poderíamos trabalhar. E aí o professor Fábio Alexandre, ele viu essa possibilidade dentro desse congresso, né, do 21º Congresso de Educação e Aprendizagem, que realizou-se em Madrid, e começamos então a chamar outros para colaborar nesse intuito de fazer análise desses mapas, catalogar e ver as categorias, fazer as análises, para transformar num artigo. E tivemos êxito. Foi uma experiência assim, muito feliz da gente poder levar o IFRN para Madrid e o campus Zona Norte, né? A experiência do campus Zona Norte para Madrid. Isso é um reconhecimento. Conversando um pouquinho, mapa de vida. Mapa da vida. Interessante essa metodologia, porque elas colocam os depoimentos, mas além de ser para de maneira coletiva, exteriorizam, não, elas escrevem. Elas exteriorizam. Como é que acontece isso? Exato. Inclusive a gente até solicita que se elas tiverem fotos para ilustrarem esses mapas, elas podem fazer. Como fotografia é uma coisa assim não muito barata, né, onde a gente está, então eu apliquei os mapas na situação da Zona Norte, e a gente eu levei várias revistas e pedi que elas destacassem figuras que elas achavam que identificavam-se com elas, exatamente, que elas se sentiam-se identificadas naquela situação. E foi assim, muito prazeroso vê-las trocando, conversando durante a confecção, que os mapas são individuais, mas há essa parte de socialização. Então depois a gente conversa sobre a experiência, não sobre o que está registrado detalhadamente, mas elas falam sobre a experiência, porque é um momento de autoanálise, de autoavaliação. Então elas olham para trás para chegar hoje, a situação que elas estão. Então não deixa de ser um ganho social, econômico, psicológico também, de sociabilidade, né, psicológico. É o trabalho da autoestima e do autoconceito que estão nas orientações do próprio programa também. Então já é uma das nortes. Um dos nortes do próprio programa é trabalhar com essa perspectiva da autoestima, do autoconceito, porque favorece. Tem pessoas assim que não entendem às vezes o porquê dessas disciplinas, já que é um curso para o trabalho, mas essas relações interpessoais, as relações internas, exatamente, interferem nas interpessoais e fazem com que tenha esse diferencial no mercado de trabalho também. Elas mais autoconfiança, elas têm condições de brigarem por possibilidades, né? Então, o artigo que faz uma análise do papel da inclusão socioeducacional. Então, a gente conversou um pouquinho, mas em termos gerais, o que seria então essa inclusão socioeducacional? Certo. Como a gente
falou anteriormente, a ideia delas terem o conhecimento, mesmo o conhecimento ou a questão técnica, já favorece isso, essa inclusão, porque elas já têm como barganhar, né, situações para trabalho. Então, ela já tem conhecimento para isso. E quando a gente, além do conhecimento técnico, a gente até usa como referências a Bala, que diz que a função social do ensino, dentre outras coisas, né, com apoio de Cole, ele diz que a função social do ensino é ter essa parte, trabalhar com objetivos, tanto de conceitos, que seria essa parte do conhecimento em si, como do procedimento, né, do saber fazer, e da questão do afeto, né? Como fazer, como administrar, né, esse procedimento, tanto as questões procedimentais quanto conceituais, mas essa relação também afetiva vai estar presente. E o programa, a própria estrutura curricular favorece, porque nós temos disciplinas de relações interpessoais, temos disciplinas que trabalham com a prática. Por exemplo, no de camareiro eu acompanhei a visita prática, junto com a professora Fabrícia, que estava à frente num hotel daqui da região. E a empolgação delas elas queriam mostrar o que elas sabiam fazer. Então, assim, foi algo assim, muito bom vê-las assim, tão empolgadas na parte dos procedimentos. Então, elas não só tinham conhecimento, porquê de fazer aquilo, mas também sabiam fazer e demonstravam esse prazer em fazer. Sabia da técnica, os procedimentos. E esse prazer de saber fazer. A motivação, né? Exatamente. Você citou essa situação aí, onde elas vão para um estabelecimento. Um espaço, um espaço de hospedagem. Né? Então, como é que funcionam as aulas? São parte dentro do campus Zona Norte mesmo e algumas aulas fora? Exato. Como é que funciona essa Então, parte? dependendo do curso, por exemplo, o de auxiliar administrativo, foi possível fazer essa parte prática dentro da própria instituição, porque nós temos arquivos, nós temos espaço para que elas possam trabalhar e pesquisar. Então, nós, digamos assim, nós ocupamos o próprio espaço do Instituto para fazer essa parte do auxiliar administrativo, porque nós temos uma parte administrativa bem densa e organizada dentro da própria instituição. Mas com as camareiras não havia essa possibilidade. Então, nós temos pessoas dentro da própria instituição que tinham contatos com hotéis, né? A professora Andresa, que era a supervisora do curso, e então nós tivemos esse acesso ao hotel e elas fizeram essa visita ao hotel para poder conhecer tudo aquilo que elas estavam vendo teoricamente na sala de aula, como acontecia no espaço, né? Numa situação de hospedagem. E lá fomos muito bem recebidas lá, e as camareiras de lá contavam como era a vida dela, a rotina delas, né? E a prática dessa rotina. Nós fomos acompanhados pelo gerente, por um funcionário responsável pelas camareiras, e elas extremamente empolgadas mostrando. Houve uma troca muito interessante de como dobrar lençóis, o que elas tinham aprendido, o que elas tinham de novo. Então foi algo muito motivador para elas e para a gente que faz o curso também. A Zona Norte de Natal é uma área limítrofe, né, entre outros municípios. Uhum. Inclusive, por exemplo, São Gonçalo também tem outro campus do Instituto. Exato, né? exato. Dentro desse público-alvo, professora, das alunas, terminam entrando também alunos de outros municípios? Ou como é que é essa oferta específica? Uhum. Não há uma restrição com relação a outros municípios. A restrição é o número de vagas. Uhum. Então, assim, nesse primeiro momento, nessa nossa primeira experiência, nós tivemos apenas alunos realmente da Zona Norte. Apenas alunas que circundam ali a nossa instituição, né? Então, mesmo as mais distantes ainda era da Zona Norte. Então, mas não há nenhuma restrição, é porque o número de vagas acaba fazendo essa seleção das que estão dentro do âmbito mesmo da Zona Norte. E há alguma expectativa para que outros cursos sejam ofertados também pelo Mulheres 1000? Estamos. O professor Fábio Alexandre tem participado de todas as informações e das reuniões que veem essa possibilidade. Nós estamos num período de contingenciamento, né, nacional, então houve uma redução em termos de orçamento nesse sentido, mas nós estamos na expectativa, até porque nós somos muito cobrados. Sempre tem,
antigas alunas e as alunas e pessoas, mulheres que não puderam fazer parte desse novo curso, desses cursos que nós ofertamos, procurando saber quase que diariamente quando é que retoma, quando é que vai recomeçar novos cursos, se vai haver oferta de novos cursos. Então, nós estamos nessa expectativa e com muita vontade de voltar. E elas terminam querendo fazer outro curso? Já fez Exatamente, elas ficam na expectativa. Não vão oferecer os mesmos cursos não, né? Vai ter oferecer outros, né? E nessa expectativa de continuar estudando, né? Umas já estavam pelo menos dentro do mapa da vida, né? Ela já mencionava o fato de as que estavam concluindo o ensino médio de procurarem entrarem nas universidades, em cursos superiores, e as que estavam no ensino fundamental a retomar a escolarização. Nós temos, inclusive, agora falando em retomar a escolarização, nós temos uma aluna que agora é nossa aluna de EJA, de Educação de Jovens e Adultos, né? Então, ela fez a seleção e está conosco como aluna de Educação de Jovens e Adultos para concluir sua educação básica. Então, assim, ela encontra com a gente e sempre pergunta: ei, eu estou aqui, mas eu quero voltar a fazer cursos. Mudando de nível. Exatamente. Né? Professora Keila, muito obrigado. O nosso programa terminou, já está esgotado, mas agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar sobre esse tema. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui divulgando o trabalho que a gente vem desenvolvendo para que outros grupos sejam motivados também a fazer. Ok, você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Termine mais um programa Educação em Pauta, mas você pode acompanhar o nosso programa todo sábado às 10 horas da manhã, com reapresentação também aos domingos, no mesmo horário, TV Câmara. Te vejo na próxima semana. Até lá!